pressão psicológica do BBB 26 acaba de fazer sua primeira vítima no quarto branco. Ricardinho não aguentou o confinamento, apertou o botão vermelho e está fora da disputa por uma vaga na casa oficial. O clima, que já estava pesado, agora explodiu de vez. Se inscreve no canal e deixa o like porque essa notícia acabou de sair e eu vim correndo te contar todos os detalhes dessa desistência que todo mundo estava esperando. Ricardinho apertou o botão vermelho na tarde desta terça-feira, dia 13 de janeiro. Após pouco mais de 12 horas de prova no quarto branco, ele não aguentou a pressão e desistiu oficialmente. Ele é o primeiro candidato a desistir do quarto branco no BBB 26. E olha que isso aconteceu depois de uma madrugada absolutamente caótica que ele mesmo provocou. Agora restam 8 candidatos disputando as 2 vagas no time Pipoca. São eles: Lívia da região Norte, Elisa e Matheus da região Sul, Gabriela da região Sudeste, Chayani e Ricardo da região Centro-Oeste e Rafaela e Leandro da região Nordeste. Ou seja, a disputa ficou ainda mais acirrada. De 9 para 8 candidatos e só 2 entram. A pressão agora é absurda para quem ficou. E olha as reações dos candidatos sobre a desistência de Ricardinho. Matheus não perdoou. Ele cavou a própria cova. Nunca se atira contra um exército. Essa frase resume tudo. Ricardinho tentou desestabilizar todo mundo ao mesmo tempo e acabou sendo massacrado pelo grupo. Rafaela comentou: ele fez a estratégia dele, se foi bom ou não. Eu sabia que ele não estava bem, ele estava fingindo que estava bem. Interessante que Rafaela percebeu que tudo era fachada. Ricardinho tentava parecer forte, mas estava psicologicamente destruído por dentro. Elisa desabafou: que raiva que me deu, acho que disse todos os palavrões ali. Ela ficou muito irritada com as atitudes dele durante a madrugada. Ricardo concordou e disse que Ricardinho não quis participar da conversa. Nós 3 aqui conversando, você viu a gente tentando incluir o cara. E completou: ele estava se excluindo. Odeio isso, é feio. Então fica claro que tentaram incluir Ricardinho, mas ele escolheu ficar isolado como parte da estratégia. Agora vamos relembrar tudo que Ricardinho fez na madrugada que levou a essa desistência. Porque, olha, foi um caos total. Durante o dia todo de ontem, Ricardinho ficou recolhido num canto do quarto em silêncio absoluto. Os outros questionaram e ele respondeu algo enigmático. Se faz muito barulho, fala muito, 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 chega em um extremo, certo? Depois todo mundo vai enfrentar o outro extremo. É o contraste que mata. Ou seja, ele avisou que ia fazer isso. A estratégia dele era clara: ficar calado para depois fazer caos total e desestabilizar todo mundo. E foi exatamente o que aconteceu. Quando todos tentaram dormir, Ricardinho começou a fazer barulhos propositalmente para atrapalhar o sono dos confinados. Matheus apontou: ele ficou 5 horas raciocinando a estratégia. Na hora que vocês iam dormir, ele ia fazer isso. Essa é a estratégia dele, frio e calculista. Mas o pior: Ricardinho abriu todas as latas de água do quarto branco. Gente, desperdiçar água é sacanagem demais. Todo mundo precisa daquela água para sobreviver. Chayane perdeu a paciência e disparou: você quer ser o terror? Eu vou ser teu pesadelo aqui. Bora ver quem endoida quem. Bora ver qual vai ser teu limite. Ela literalmente declarou guerra contra Ricardinho e deixou claro que não ia deixar barato. Matheus também entrou na briga. Suas piadinhas estão chatas. Sua ironia está me enchendo o saco. Então Ricardinho conseguiu irritar praticamente todo mundo do quarto branco com suas provocações. E agora eu vou te dar minha opinião sobre o que realmente aconteceu. Quando uma pessoa começa a fazer esse jogo sujo e ferrar quem está com ela, é porque ela sabe que não vai aguentar. Ricardinho tentou tirar as pessoas a todo custo, fazendo com que os outros fraquejem. Mas, na verdade, era ele que estava ferrado psicologicamente e querendo que tudo acabasse. Ele tentou jogar um jogo ardiloso, mas não conseguiu e sucumbiu à pressão psicológica. A estratégia dele era, na verdade, um grito de socorro. Porque pensa bem, se você está confiante e forte psicologicamente, por que você precisa desestabilizar os outros? Você simplesmente aguenta firme e deixa os outros caírem sozinhos. Mas quando você parte para o ataque desesperado, abrindo águas, fazendo barulhos, provocando todo mundo, é porque você está no limite.
E foi exatamente isso que aconteceu. Ricardinho estava tão desesperado que tentou uma estratégia radical, mas ela saiu completamente pela culatra. Em vez de desestabilizar os outros, ele acabou se isolando completamente. Todo mundo se uniu contra ele, e aí a pressão ficou insustentável. Mateus tinha razão. Ele cavou a própria cova. Se ele tivesse ficado quieto, tentado fazer aliança, conversado com o pessoal, talvez tivesse aguentado. Mas ele escolheu ser o vilão. E quando você é o vilão num ambiente de 9 pessoas disputando 2 vagas, você vira alvo de todos. A desistência do Ricardinho prova que o quarto branco cumpre seu papel de moedor de gente. É um teste psicológico extremo que separa quem realmente aguenta a pressão de quem não aguenta. E olha que interessante. Ricardinho era atleta. Ele está acostumado com pressão de competição, com treinos intensos, com desafios físicos. Mas a pressão psicológica de ficar confinado num quarto branco com 8 pessoas que te odeiam é outro nível. Não tem como se preparar para isso. Ele tentou usar estratégia de guerra psicológica, mas não tinha estrutura emocional para aguentar o contra-ataque. Quando Chayane disse que ia ser o pesadelo dele, quando Mateus disse que ele estava enchendo o saco, quando todo mundo começou a bater de frente, ele não aguentou. E aí apertou o botão. Preferiu sair com dignidade antes de perder a razão completamente. E, sinceramente, foi a decisão certa para ele. Porque imagina se ele continuasse, ia piorar cada vez mais, ia brigar cada vez mais, ia se desgastar psicologicamente cada vez mais. É melhor sair agora do que ter um colapso nervoso e precisar de atendimento médico. Então, por esse lado, Ricardinho fez certo. Mas, por outro lado, ele desperdiçou uma oportunidade única. Ele passou por toda a seletiva, foi escolhido para a Casa de Vidro, perdeu por pouco, ganhou chance no quarto branco. E aí desiste com apenas 12 horas? Tem gente que aguentaria dias, semanas naquele ambiente. 12 horas é muito pouco para desistir. Então fica aquela sensação de que ele não estava preparado desde o início, que ele não deveria ter aceitado participar se sabia que não tinha estrutura psicológica. E tem outro ponto: ele prejudicou os outros candidatos. Abrir todas as águas, fazer barulho para ninguém dormir, isso afeta todo mundo. Mesmo que ele tenha saído, o estrago já está feito. Os outros ficaram sem água, ficaram sem sono, ficaram estressados. Então, Ricardinho deixou um legado negativo. Não vai ser lembrado como alguém que tentou e não conseguiu. Vai ser lembrado como o cara que fez sacanagem com todo mundo e desistiu. Agora, com a saída dele, a paz deve reinar momentaneamente no quarto branco. Mas a disputa pelas 2 vagas restantes ficou ainda mais acirrada. São 8 pessoas disputando 2 vagas. Isso significa que 6 vão sair frustrados. A pressão agora é gigantesca para todo mundo. E tem candidatos fortes ali. Mateus mostrou personalidade ao enfrentar Ricardinho. Chayane também mostrou que não leva desaforo. Gabriela brigou com Milena na Casa de Vidro e está com sede de vingança. Lívia quase ganhou a votação no Norte. Então tem muita gente querendo muito entrar naquela casa. E agora, com 1 a menos, cada um tem mais chance estatística. Mas, psicologicamente, a pressão aumentou, porque agora todo mundo viu que é possível desistir. O botão está ali, vermelho, chamando. Será que mais alguém vai apertar? Ou será que os 8 vão aguentar firme até o final? Você acha que Ricardinho amarelou ou ele fez certo em sair antes de perder a razão de vez? Você acha que a estratégia dele poderia ter funcionado se ele tivesse aguentado mais tempo? E dos 8 que ficaram, quem você acha que merece entrar na casa? Quem você acha que tem estrutura psicológica para aguentar até o final? Comenta aqui embaixo porque eu quero saber sua opinião. E fica ligado no canal porque a cobertura do quarto branco continua. Tem muito mais gente para sair ainda. Se inscreve para não perder nada.